Queridos, eu estou tendo a honra hoje de iniciar, mais uma série, Jesus, o verdadeiro amigo. E hoje o tema é o amigo que nos ama incondicionalmente. Todos nós temos amigos, irmãos? A gente tem amigos, no nosso dia a dia, pessoas que sempre estão junto com a gente, pessoas que têm reciprocidade, Da mesma maneira que eu sou amiga, a pessoa também é minha amiga, mas eu quero te dizer hoje que não existe um amigo como Jesus. Jesus é o único e verdadeiro amigo, amém? E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse amigo. E antes de entrarmos nesse texto de hoje, que a gente vai falar sobre o verdadeiro amigo Jesus, que nos ama incondicionalmente, eu queria falar com vocês a respeito do amigo Jesus. Jesus, o amigo, refere-se à representação de Jesus Cristo como um amigo próximo e compassivo. Alguém que oferece apoio, compreensão e amor incondicional. Essa imagem de Jesus como amigo está presente em diversos textos da Bíblia. Eu vou falar 2 aqui para vocês. Mas do que textos, Jesus não demonstrou somente com palavras, mas Jesus demonstrou com ação, a amizade dele por seus discípulos e a amizade dele por nós também, queridos. Quando ele morreu na cruz, Ele morreu por nós que estamos aqui hoje. João 15:13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos, que foi o que Jesus fez. Jesus deu a própria vida dele por todos os seus amigos, por nós também. Mateus 26:50, Jesus chama Judas de amigo, mesmo diante da traição, o que demonstra seu amor, compreensão, mesmo diante da maldade. Mesmo diante daquele momento crucial que ele seria levado, ele sabia o que estava por vir, ele mesmo assim demonstrou o seu amor, e falando: faça o que você tem que fazer, amigo. O que você veio fazer aqui, amigo, em algumas versões. É isso que Jesus fez, ainda chamou de amigo. Então, esses versos enfatizam a natureza humana e a disposição para se relacionar com pessoas em um nível pessoal e íntimo. Ele falava com as pessoas de igual para igual. Ele não tinha, ar de soberbo. Ele era um amigo. E Jesus é o amigo fiel. Jesus é visto como amigo sempre presente, capaz de oferecer consolo e ajuda nos momentos de dificuldade, companheiro nas alegrias e tristezas. Assim como um amigo verdadeiro, Jesus compartilha tanto os momentos felizes quanto os desafiadores também. Jesus esteve em vários deles durante a sua história, Quando os discípulos estavam lá em meia tempestade, o barco quase afundando, quem aparece? Jesus. Jesus era um amigo para todas as horas e ele continua sendo. Jesus demonstra amor, serviço, aceitação e união, servindo como modelo de amizade para nós. Jesus foi amigo, Jesus serviu aos seus discípulos como forma de exemplo, e Jesus aceitou aquelas pessoas que eram marginalizadas pela sociedade. Jesus deixou que uma mulher impura chegasse até ele. Jesus curou várias pessoas que estavam, corpo fechado de lepra. E isso demonstrava que ele amava a todas as pessoas. E Jesus também aceitou perto de si pessoas ricas. Nicodemos, que eu creio que era um homem de grande posição. Zaqueu, que era um homem também rico e andava pelo caminho errado. Mas quando conheceu Jesus, mudou de vida, Todos esses exemplos de pessoas que Jesus aceita a todos. Jesus aceita a mim, Jesus aceita você, amém? Jesus oferece perdão e reconciliação, mostrando um amor incondicional, mesmo diante de falhas e pecados. Mesmo diante, irmãos, de falhas e pecados, o Senhor Jesus nos aceita e Ele nos quer.
Ele é um amigo que revela a verdade para nós. Jesus revela o amor e a vontade de Deus, guiando seus amigos no caminho da vida. Foi isso que Jesus fez. Ele deu o exemplo, ensinou aos discípulos e falou: vão e façam mais discípulos, assim como eu ensinei a vocês. Em João 15:15 diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo quanto eu ouvi de meu Pai. Então Jesus falou: olha, vocês são meus amigos, vocês conhecem todos os meus planos, vocês conhecem os planos do Pai. Então, irmãos, Jesus quer ainda ter esse relacionamento sincero comigo e com você. E nesta noite a gente vai falar no texto baseado em Lucas 15:11 e 24. Eu não vou ler o texto agora, irmãos, todo, porque a gente vai ler no decorrer da mensagem. Mas esse texto, Jesus conta a história de um pai que tinha 2 filhos. E o mais novo veio e falou: olha, eu quero toda a minha herança, porque eu quero viver a minha vida. E o pai vai e dá a herança a esse filho. E ele vive irresponsavelmente e desperdiça toda a herança que o pai lhe deu, né? E passando necessidade, em momentos difíceis, ele se lembra do pai e decide voltar à casa do pai. E o pai, cheio de amor e compaixão, o que ele faz? Ele abraça e recebe esse filho e acolhe esse filho novamente. E mais, ele não só aceita esse filho, ele celebra a volta do filho. Ele fala: aquele que estava perdido foi achado, e aquele que estava morto reviveu, está de volta à minha casa, né? E aí se dá a história que a gente vai falar hoje, sobre o filho pródigo. E eu particularmente até comentei com uma amiga que eu amo essa história, gosto muito, gosto de todas as histórias de Jesus, todas as parábolas, mas essa em particular me lembra de onde eu estava. Sempre fui criada nos caminhos do Senhor, mas houve uma época em que eu me afastei, eu deixei a casa do Pai. Mas, dado momento, eu me lembrei que na casa do Pai eu tinha lugar. Amém? E eu creio que cada um de vocês aqui tem uma história para contar, né? De afastamento, e que voltou, e que se lembrou. E é assim mesmo, irmãos. Essa história, ela serve para nos lembrar que sempre existe a casa do Pai. Jesus está sempre esperando por nós. Essa parábola, ela nos ensina que, independentemente dos nossos erros, das nossas escolhas, ou de andarmos distantes de Deus, o amor do Senhor é incondicional para conosco. Ele sempre estará pronto para nos receber de volta. Ele sempre estará com os braços abertos. Só uma coisa é exigida de nós, né? Que nós venhamos a reconhecer humildemente os nossos erros e retroceder, né, irmãos? E voltar para o início novamente. A palavra de Deus diz que veja bem onde você caiu, volte, olhe e levante-se, né? A gente precisa voltar ao caminho, a gente não pode viver errante. E aí nós precisamos buscar sinceramente mudar as nossas atitudes e mudar a nossa vida. Por isso a importância de nós fazermos essa análise diária. Porque, irmãos, você pode falar assim: mas Ana Paula, você está pregando aí para pessoas que estão fora da igreja? Não, eu estou pregando para vocês hoje. Que talvez esteja aqui sentado, mas o seu coração está longe, a sua mente está longe, e você não está totalmente focado, né, em seguir a Jesus realmente, em abraçar esse amigo. Você só vem por vir, você só vem ouvir e não assimila nada. O Senhor Jesus quer fazer uma mudança em nossas vidas hoje. Tanto que essa palavra falou em meu coração, pode falar no seu também nesta noite, que nós precisamos nos humilhar sobre a potente mão do Senhor. Nós precisamos voltar ao início, nós precisamos reacender a chama, porque talvez você esteja aí sentado, mas a sua chama está assim, bem fraquinha, quase apagando. Então você precisa hoje religar, né, o seu relacionamento com Jesus, amém? E essa semana a gente estudou na célula, né, de que a gente precisa ter o nosso coração humilde. Nós precisamos manter o nosso coração humilde. E para manter
o coração humilde, é preciso reconhecer que a humildade, irmãos, não é fraqueza, ela é sinal de força. Você acha que aquele menino que estava lá no meio dos porcos, desejando comer aquela comida, ele não precisou de força para levantar de lá, sair e voltar para a casa do pai? Muitas coisas podem ter passado na mente dele. Poxa, eu vou voltar, que vergonha, eu abandonei meu pai, minha família, eu peguei todo o dinheiro, eu gastei com o que não era pão, eu perdi a minha vida. Com certeza muitos pensamentos vieram à mente daquele rapaz. Então exigiu dele humildade e força, né? E a gente, irmãos, nós precisamos entender que para a gente ter um ato de humildade, a gente às vezes precisa engolir o orgulho, nós precisamos ter força. E nós temos que entender que a humildade nos aproxima de Deus e permite aprender com os outros também. Praticar a humildade envolve cultivar a gratidão, admitir erros, ouvir mais do que falar e reconhecer que não sabemos de tudo. Então nós precisamos admitir os erros. Aquele rapaz teve que admitir: pai, pequei contra ti e contra o céu. Né? Aceita-me como se fosse um empregado seu. Ele admitiu e ele não pediu posição nenhuma, irmãos. E às vezes nós temos assim, né, orgulho. Eu não reconheço que eu estou errada. Eu acho que eu estou totalmente certa. E a gente não assume o nosso erro e vive com orgulho. Nós não podemos viver assim. E além de tudo, é importante lembrar que os nossos sucessos vêm de Deus e que nós não somos superiores a ninguém. Então a humildade, irmãos, exige muito de nós. Nós precisamos viver mais em humildade. O pastor Rick Warren fala uma frase assim: o amor de Deus é como o oceano. Você pode ver o começo, mas não o fim. Então hoje Jesus te convida a entrar nesse oceano de amor. O Senhor quer que você seja mesmo assim inundado por esse amor de Deus, amém? E o que nós podemos aprender a respeito desse amor incondicional de Jesus por nós? Nós vamos aprender hoje algumas lições aqui de como viver realmente esse amor, irmãos, e nos apropriar desse amor realmente para nossas vidas. Ponto 1. O amigo que nos ama incondicionalmente permite as nossas escolhas. Nós vamos ler lá em Lucas 15, 11. Eu acho que vocês já abriram. Irmãos, o Senhor, Ele é um Deus que Ele não é intruso. Ele nunca vai arrombar as portas do nosso coração. Ele permite as nossas escolhas, né? Ele deixa que nós venhamos a viver, mas tudo isso tem uma consequência, né, irmãos? Então nós temos que aprender a viver esse amor e fazendo as escolhas certas para a nossa vida. Lucas 15, 11 a 13 diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Queridos, o pai da parábola, ele não impôs a sua vontade sobre o filho. A gente supõe aqui que ele era o mais novo, porém, eu acho que ele já era um filho emancipado. Nós cremos que ele já era um rapaz com uma certa idade. E ele não impôs a vontade dele sobre a vida do filho. Ele deixou que o filho fosse fazer o que ele queria. O pai permitiu que ele tomasse as suas próprias decisões, mesmo sabendo que poderia levá-lo a um caminho ruim, mesmo sabendo que ele não tinha experiência nenhuma de vida, que ele não sabia lidar com dinheiro, não sabia nada. Mesmo assim, que isso poderia levá-lo a um caminho de sofrimento, de dor ou até de morte, o pai concede a herança ao filho, e mesmo sabendo desses riscos que o filho
corria, né? Esse é o amor de Deus, irmãos. Um amor incondicional que se manifesta na liberdade. Por que aquele pai ia querer aquele filho junto se o filho não estava contente e não queria estar junto do pai? Né? Então, o que ele fez? Ele libera o filho para fazer o que ele achasse melhor. E Deus é do mesmo modo conosco, irmãos. O Senhor não quer que a gente fique obrigado com Ele. O Senhor nos dá a liberdade. Porém, a liberdade que nós temos que fazer as escolhas certas. Porque senão nós iremos sofrer com as consequências. Assim como esse rapaz sofreu. Esse amor é o amor de Deus, um amor incondicional que se manifesta na liberdade que Ele nos dá de fazer as nossas escolhas, mesmo quando isso pode nos levar a lugares de sofrimento. Deus permite que nós venhamos a fazer as nossas escolhas, e mesmo que a gente sofra. Por causa do seu amor incondicional, Deus nos permite viver de acordo com nossas decisões. O Senhor poderia ter criado todo mundo igualzinho, igual um robô, e todo mundo ia só adorar o Senhor. Mas Deus não quer um amor assim. Deus quer um amor genuíno, com vontade, que eu queira fazer, né, isso pelo Senhor, que eu queira viver a minha vida dedicada ao Senhor. Isso é viver com liberdade no Senhor. É agradá-lo. Gálatas 5:13 diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Irmãos, aqui esse versículo está dizendo que todos nós temos liberdade, mas nós não podemos usar essa liberdade para que a gente dê ocasião à carne. O quê? Fazer tudo o que nós queremos, porque a nossa carne é falha, a nossa carne é fraca, nós temos, né, muitas decisões erradas a tomar, e aonde nós encontramos o nosso manual que nos ajudará a tomar decisões? A palavra de Deus, a Bíblia. A palavra de Deus nos ajuda a segurar a nossa carne, a vivermos mais os frutos do Espírito e menos as nossas vontades, a fazermos mais o que agrada ao Senhor do que agrada a nossa carne. Então nós não podemos dar ocasião ou deixar que a nossa carne fale mais alto, que as nossas vontades, os nossos desejos. O filho pródigo foi levado pela carne, pelos desejos. Assim ele desagradou ao pai. Ele deixou em casa, irmãos, um pai triste, que todos os dias, com certeza, esperava pela volta do filho. Quando uma mãe, creio que quando perde um filho, fica uma falta. E era assim que esse pai se sentia. Então o filho, para agradar o seu eu, a sua carne, abandonou o pai, né? E foi lá desfrutar dos desejos da carne. Então a liberdade que nós temos, irmãos, não é para dar ocasião à carne, mas sim para dar ocasião ao Espírito Santo sobre a nossa vida. Toda liberdade, irmãos, vem acompanhada de responsabilidade. Então, se nós temos liberdade, nós temos responsabilidades. E aonde nós encontramos a regra de vida? Na palavra de Deus. Ali nós fazemos, né, o nosso manual, para que nós não venhamos a pecar. O amigo que nos ama incondicionalmente, 2, deseja que reconheçamos nossas falhas e a necessidade de mudança. É tão difícil, né, irmãos? O pastor sempre fala, pergunte para o seu marido o que você está errando, o que você está falhando. Mas é difícil a gente reconhecer essas falhas. Às vezes a gente aponta as nossas mesmas falhas, mas a gente não consegue corrigi-las. Mas com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos conseguir, irmãos. E com o amor de Deus, corrigir essas falhas e reconhecê-las. Lucas 15, 14 a 16 diz assim: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos.
Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Irmãos, ele passou por um estreito, né? Caminho super difícil. E hoje, irmãos, nós temos que entender que a gente não precisa estar passando no final dessa carreira para a gente reconhecer que a gente precisa do amor incondicional do Senhor, que a gente precisa voltar para a casa do Pai. Ele precisou percorrer todo esse caminho, gastar todo o dinheiro, chegar ao fundo do poço para pensar na casa do Pai. Nós precisamos, viu algo de errado? No primeiro momento já corrige e pede perdão. Volte e arrependa. Reconheça suas falhas e mude, em nome de Jesus. O amor incondicional não significa impedir alguém de enfrentar as consequências de suas escolhas. Apesar daquele pai amar muito seu filho, não o impediu de chegar ao fundo do poço, né? Nós todos, irmãos, iremos colher aquilo que nós plantarmos. Por isso, a importância de nós escolhermos bem a nossa semente. Na vida, tudo que fazemos gera uma consequência. Cada palavra dita, cada decisão tomada, cada atitude, por menor que pareça, carrega dentro de si uma semente. E toda semente, mais cedo ou mais tarde, irá produzir um fruto, irmãos. Essa é a lei, né, do plantio e da colheita. É uma verdade simples, mas poderosa para as nossas vidas. Então nós precisamos prestar muita atenção o que estamos plantando. Plante com fé, reaja com sabedoria e colha com gratidão. Assim nós iremos vencer no amor do Senhor, né? Nesse amor incondicional. No caso do filho pródigo, a fome e a humilhação levaram ele a refletir sobre sua condição e sobre o que havia perdido ao se afastar do seu pai. Só quando ele estava lá, no fundo do poço, com fome, perdido, que ele falou: nossa, na casa do meu pai. Ele refletiu sobre a situação que ele estava vivendo. Deus permite, irmãos, nós passarmos por momentos difíceis para que a gente reconheça que nós estamos no caminho errado. Muitas lutas vêm para que a gente possa entender que a gente não está no caminho certo. Um amigo que ama incondicionalmente não encobre as nossas falhas, nem nos mantém em um ciclo destrutivo, mas deseja que enxerguemos e reconheçamos a realidade e tomemos decisões que nos levam à restauração. Então, o verdadeiro amigo Jesus, ele não quer que nós permaneçamos no erro. Ele quer que a gente reconheça e enxergue as nossas falhas, para que a gente possa ter restauração na nossa vida. Quanto mais difícil, irmãos, estiver a tua caminhada, nossa, está dando tudo errado, só luta, só perseguição, nada dá certo, tudo que eu faço, eu ando, dou um passo para frente, 2 para trás. É hora de analisar, é hora de refletir, assim como o filho pródigo fez. É hora de pensar o que eu estou fazendo da minha vida. Eu preciso parar, voltar e me levantar, voltar à casa do Pai, né? Voltar o seu coração real ao Senhor. Basta voltarmos para Jesus com um coração sincero, irmãos. A palavra do Senhor diz que um coração sincero e contrito, ó, o Senhor não rejeitará. Então nós precisamos analisar a nossa vida, reconhecer as nossas falhas e tomar a atitude de mudança. Porque aquele rapaz, ele se reconheceu naquele lugar e ele falou: poxa, aqui não é o meu lugar. Na casa do meu pai tem muito mais coisa, os empregados do meu pai comem melhor que eu. E o que ele fez? Ele continuou lá sentado? Ele se levantou e voltou para a casa do pai. Mesmo
com seus traumas, mesmo com seu medo, mesmo com tudo que ele passou, ele teve a atitude, irmãos. Nós precisamos ter atitude, reconhecer o nosso erro e ter atitude, levantar e voltar para os braços de Jesus. O amigo que nos ama incondicionalmente oferece-nos a chance de recomeçar. O amigo Jesus, ele nunca estará com os braços fechados ou o rosto virado para nós. Ele sempre estará com as mãos estendidas para nós. Então, nós precisamos nos apropriar desta palavra. Jesus nos ama incondicionalmente. Lucas 15, 17 a 20, nós vamos ler lá. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra ti e contra o céu. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O nosso Pai sempre está disposto a nos receber de volta, irmãos. A Bíblia fala que esse pai o viu no meio do caminho. Com certeza esse pai ansiava pela volta desse filho. É assim que o Senhor está nesta noite, ansiando pela nossa volta aos braços dele, irmãos. O Senhor está ansioso para nos abraçar e nos oferecer um recomeço da nossa história. Hoje pode ser um dia importante para você, o dia que você levantou-se do lugar caído que você está para os braços de Jesus. Você renovou a sua aliança com o Senhor. O amor incondicional não guarda rancor, nem põe barreiras ao arrependimento sincero. O Senhor não põe barreira nenhuma. O Senhor diz: venha como estás. O Senhor quer aliviar o fardo pesado de todos nós. Todos nós temos problemas, passamos por dificuldades, e Jesus está sempre com os braços abertos para nós. O arrependimento do filho pródigo é o primeiro passo para o seu recomeço. Então, irmãos, nós precisamos nos arrepender para que o recomeço venha para nossas vidas. Ele reconhece sua falha e decide voltar para o Pai, disposto a humildemente aceitar as consequências de seus atos. No começo do texto nós lemos que ele fala, né? Os empregados do meu pai comem melhor do que eu que estou aqui agora, né? Tem comida com fartura. Vou voltar lá, nem que eu viva como um escravo, como um empregado. Eu vou voltar. Então ele sabia que, sim, olha, eu acho que eu não vou ser bem recebido, mas pelo menos um prato de comida meu pai nunca irá me negar. Só que a gente vê que o amor do Senhor é muito maior que isso, né, irmãos? O Senhor não quer que nós vivamos das migalhas. O Senhor quer nos dar o principal, o poderoso que vem das mãos dele, amém? O momento de arrependimento é crucial em nossa jornada com Deus. Deus não exige perfeição, mas um coração disposto a mudar e a voltar para Ele. O Senhor não quer ninguém pronto, como eu falei, o Senhor não quer um robô, todo mundo igualzinho. O Senhor te quer, mas com o coração disposto a mudar. Se você está com o coração aberto, disposto a mudar e a obedecer à voz do Senhor, já começou o seu recomeço nesta noite, amém? O amigo que nos ama incondicionalmente nos dá a chance de recomeçar. Não importa o quão longe tenhamos ido, o retorno a Jesus é sempre possível e surpreendente. Não importa o que você tenha feito ou vivido, o amor de Jesus está pronto para te abraçar nesta noite. Não importa o que falaram ou o que fizeram, não importa nada disso. O que importa é que Deus nos ama, amém? Sem arrependimento sincero, não há restauração. Nós precisamos, irmãos,
Eu vi um pastor falando que hoje em dia não se prega mais o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender todos os dias dos nossos maus pensamentos, das nossas falas erradas, das nossas atitudes erradas. Todos os dias é dia de arrependimento. Se você não se arrepende, Jesus volta e a gente fica, irmãos. O arrependimento faz parte da vida do cristão. Todos os dias nós temos que estar, nos alinhando com o Senhor. Não é para você pecar todo dia, irmãos, não é isso. Mas todo dia ter um coração aberto e disposto. Senhor, me molda, me muda. O que o Senhor quer que eu faça de melhor para a minha vida e para a sua glória, em nome de Jesus. Atos 3, 19 e 20 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados e para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Esse texto, irmãos, nos chama ao arrependimento, à conversão, destacando que essas ações, arrependimento e conversão, são cruciais para que a gente venha receber o perdão de Deus, restauração espiritual e a manifestação da presença do Senhor. O Senhor não manifesta na nossa vida se nós não tivermos com o nosso coração voltado para Ele, arrependido. Amém? Nós precisamos ter isso em nossas vidas. O amigo que nos ama incondicionalmente, 4, celebra a nossa volta com alegria. Irmãos, eu penso com a alegria que esse pai recebeu o filho, muito tempo sem vê-lo, perdido. Com certeza o filho não estava na sua melhor condição física, porque um menino que estava passando fome numa terra, desejando comer comida de porcos, ele não estava na sua melhor forma. Ele deve ter saído um rapaz bonito, viçoso da casa do pai, e quando retornou, com certeza não estava na mesma forma, mas o pai se alegrou com a volta dele. Nós, um dia, quando voltamos, também não estávamos na nossa melhor forma. Viemos, com os cacos, talvez até carregado por alguém, por um amigo, mas o Senhor nos aceitou com muita alegria, irmãos. Por isso estamos aqui nesta noite. Então não importa o que você fez, o Senhor te aceita e celebra a sua volta hoje. Lucas 15, 21 diz assim: o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Coisa linda, irmãos? É o que o Senhor faz conosco quando a gente volta para a casa dele. Ele nos veste com a sua glória, amém? O amor do Pai não é apenas um amor que perdoa, mas um amor que restaura. É um amor que muda realmente. E o Senhor quer devolver a você tudo aquilo que você perdeu quando você se afastou da presença dele. Ele não quer você somente como um servo dedicado, mas Ele quer você como um filho amado. Nessa noite o Senhor quer restaurar a sua identidade, a identidade de filho. Quando o filho pródigo retorna, ele não é tratado como um servo, mas como um filho. O pai celebra com alegria. Deus não apenas nos perdoa, mas nos restaura completamente, devolvendo-nos a nossa dignidade e o nosso valor como seus filhos. Quando nós saímos da casa do Senhor, eu falo por mim, que o Senhor me deu dons e talentos. Eu levei minha herança para o mundo, irmãos. Eu fui ficar afastada da igreja, mas eu já não exercia mais aquele dom que o Senhor tinha me dado. E aí, quando você volta para a casa do Pai, o Senhor restaura esse dom, o Senhor restaura a sua riqueza, o Senhor restaura a sua vida.
Aquele pai deu ao filho a melhor roupa, anel, calçados, festa. Cada um desses gestos era sinal de posição e aceitação. A veste longa de distinção, o anel de sinete como símbolo de autoridade, as sandálias de filho, porque os escravos andavam descalços, irmãos. E um novilho gordo para ocasiões especiais. De todas as formas, o filho pródigo voltou a ser honrado. Quando ele voltou para casa, a identidade dele de filho foi resgatada, irmãos. E o Senhor quer fazer isso conosco nesta noite também. Se porventura você está desanimado, querendo parar, o Senhor quer te dar uma nova identidade de filho. Ele quer te calçar sandálias, Ele quer te dar um anel e devolver a você a herança, né? Que é os dons que Ele te deu e quem sabe está até aí adormecido, guardado. O Senhor quer fazer isso conosco. Ele celebra com festa a nossa reconciliação com Ele, pois para Deus um pecador que se arrepende é mais precioso do que qualquer coisa. Então, um pecador arrependido, irmãos, há festa sim no céu. E o Senhor, nesta noite, Ele quer que a gente venha fazer parte desse amor. Como eu disse lá no começo, o amor de Deus é como um oceano. Você vê o começo, mas não vê o fim. O Senhor quer que a gente mergulhe nas águas do amor de Deus. Não que a gente fique só na beirinha, só usufruindo, né, de vez em quando desse amor. Não. O Senhor quer inundar a nossa vida com esse amor nesta noite. O amigo que nos ama incondicionalmente permite as nossas escolhas, mesmo que elas sejam erradas. Porém, ele deseja que a gente reconheça a nossa falha e a necessidade de mudança. Eu preciso mudar, eu falo por mim. Eu preciso crescer, preciso melhorar. Todos nós precisamos reconhecer, irmãos, essas falhas e pedir ao Senhor, né? Me ajude. Jesus mesmo nos oferece a chance de recomeçar e tem prazer em celebrar a nossa volta com alegria. Não importa o quão distante ou errado nós possamos estar, Deus está pronto para nos perdoar e nos dar uma nova oportunidade. O irmão Domênico sempre fala, hoje é o dia de você escrever uma nova história, ou todos os dias, né, que você levantou, é o dia de você fazer isso. E é verdade, irmãos. E aí eu tenho uma frase aqui que diz assim: não há nada que façamos de melhor ou pior que faça Deus nos amar mais ou menos. Eu não preciso fazer nada, né? Nem a melhor hino que eu cantar, né, não vai mudar o amor de Deus por mim. E nem a pior atitude que eu tiver, o Senhor está pronto para nos perdoar, irmãos. Está pronto para nos amar. Jesus está esperando de braços abertos para nos receber de volta. Porque Ele é o amigo que nos ama incondicionalmente. O amor dEle está disponível, irmãos, para todos nós nesta noite. Então que você mergulhe nesse amor. Nenhum erro é grande demais para o amor de Deus. Não se sinta mal. O amor de Deus, Ele cobre toda essa multidão de pecados. O amor de Deus, Ele limpa. O amor de Deus tira o medo. Então se entregue ao Senhor nesta noite, amém? Em nome de Jesus, vamos orar, queridos. Vamos nos colocar de pés.